Olá, tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso projeto, como você já sabe, nos Passos de Emmanuel. Nossos vídeos são postados às segundas, quartas e sextas. Eu sou a Janice, frequentadora do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. E nós estamos estudando o nosso livro Pão Nosso, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós faremos uma reflexão da lição 126, o espinho. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo para verificar que toda a glória pertence a ele, mesmo o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Para assumir posição de mestre infalível, quanto não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Maravilhosa, né? Reflexão de hoje do nosso livro Pão Nosso. Então vamos lá. Esse espinho, né? Como fala aqui na nossa lição de hoje, a gente precisa ter a humildade, o discernimento que somos apenas servidores. Porque muitas vezes o nosso ego se infla quando a gente já começa a ter um certo entendimento, quando a gente começa a ter um certo conhecimento a respeito das coisas, né? Seja onde quer que a gente esteja, né? Onde for que a gente esteja. Conhecimento geral, né? Conhecimento do nosso trabalho, da nossa profissão. A gente fica tão cheio, né, da nossa vaidade, achando que a gente sabe tudo e que a gente é soberano naquele conhecimento, naquilo que a gente domina, e a gente acha que a gente domina. Então a gente perde a humildade. Então isso é muito sério e muito importante que a gente possa fazer uma reflexão juntos aqui agora, né? Então, tomando conhecimento em que nós estamos num mundo de provas e expiações, e que o planeta Terra é uma escola para todos nós, para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, é necessário que nós desenvolvamos a humildade. A humildade cabe em qualquer momento de nossa vida, né? Somos aprendizes
E tudo que nós fazemos é mérito dele, do nosso Pai. Somos apenas pequenos servidores. A gente acha que quando a gente descobre alguma coisa, quando a gente tem uma ideia, quando a gente pensa num projeto, que isso é nosso, é de propriedade nossa. Mas na verdade não é. Né? Essas inspirações que a gente recebe nos nossos trabalhos, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, são inspirações que vêm do alto para nós. E que nós recebemos essas inspirações, né, essas ideias, e colocamos em prática. Tudo vem do Pai. Então, e a gente começa a ficar vaidoso porque são minhas ideias, são meus projetos. Né? A gente sempre coloca o eu na frente. Por isso que a nossa humanidade está da forma que está. Egoísta, né? Sem caridade, sem fraternidade, sem humanidade. Né? Nós não sabemos amar, nós não sabemos acolher aquele que está ao nosso lado. Nós não temos paciência, não temos tolerância. E aí vem uma série de reflexões que vão ser breves aqui, porque o nosso tempo é curtinho. Então vamos trabalhar aqui agora a humildade. Né? Como fala aqui no texto, quantos de nós, né, recebemos os louros, né? Somos reconhecidos por todos aqueles que estão ao nosso entorno e assim nós nos envaidecemos, porque isso é natural. O nosso ego precisa disso. Nosso ego precisa ser massageado, precisa ser elogiado, precisa ser exaltado. E é exatamente o contrário. Jesus veio e nos mostrou que não é esse o caminho. O caminho é da humildade, da mansuetude, da serenidade, da paz, da harmonia, do amor. Né? Ele não quis glória. E ele foi crucificado exatamente por isso, porque aqueles que estavam ali naquele momento chamavam do rei, do salvador, né? E os reis daquela época, né, não queriam. Como que ele era rei? Aquela pessoa que não tinha nada, que não tinha bens, que não tinha propriedade, né? Que tinha simplesmente, acho que uma túnica para vestir, né? Como que ele poderia ser rei? Como que ele poderia ser maior do que aqueles reis poderosos, materialmente falando, que viviam naquela época? Não só os reis, mas como todos os outros soberanos da época, né, que ocupavam cargos altíssimos. Então foi isso que Jesus veio mostrar para nós, que a humildade, a simplicidade, o conhecimento, nós precisamos alcançá-lo, mas com humildade. Ser sábio não é querer dominar o outro, porque eu sei, eu domino. Tem que ser do jeito que eu falo, né? Eu quero impor as minhas opiniões, o meu conhecimento, né? Ser sábio é levar as informações, as mensagens a todos aqueles que necessitam com amor, com carinho e com humildade. Então, esse espinho que é colocado dentro de nós, né, é para que muitas vezes a gente volte a nossa reflexão para nós. O que eu estou fazendo com todo esse conhecimento que eu tenho? Eu estou auxiliando ou eu estou subjugando aquele que está do meu lado? Porque eu sei, então tem que ser segundo as minhas regras, segundo os meus pensamentos, o que eu acho. Né? E isso não é sabedoria. A verdadeira sabedoria, isso é imposição. Né? Então, é levar essa reflexão para a nossa vida, para as nossas atitudes, como eu estou sendo. Onde que eu estou trabalhando? No cargo em que eu ocupo, qual que é a minha postura diante daquele que é meu subalterno? Eu respeito, eu trato com amor, eu trato com caridade, com fraternidade? Ou eu sou aquele que impõe, que determina que tem que ser assim e ponto final, eu não escuto, né? Porque o que eu penso é o que eu sei, que é certo. Dentro da minha casa, junto com os nossos familiares,
Como tem sido o meu comportamento? Vamos deixar de lado esse ego que quer sempre predominar. Vamos deixar o nosso ser de luz que todos nós temos se manifeste. Não é fraqueza, muito pelo contrário, é poder, é libertador, né? É união com o nosso divino. Porque quando a gente tem essa união com o divino, o ego, que quer dominar, que quer predominar na nossa vida, a atender os nossos prazeres mais íntimos, pessoais e materiais, ele desaparece. Ele percebe que o melhor de tudo, que a alegria, que a paz, a harmonia está no todo, no nosso. Né? Se a minha família é feliz e eu consigo levar felicidade, paz e harmonia para todos os outros, isso é maravilhoso. Isso expande de uma forma tão grandiosa que a gente não tem nem condição de entender. Quanto mais amor eu dou, eu faço, eu contribuo para o bem do todo, mais e mais eu recebo. Então esse ego que é materialista, que quer só para mim, que é só para atender aos meus desejos, ele me aprisiona, ele me limita, ele me impede que eu me conecte com o maior, com o belo, com o grande, que é a divina presença. Então, é esse espinho, de uma forma bem lúdica, né, que eu gostaria que você procurasse em você. Onde que está o seu espinho? Onde você precisa melhorar? Faça uma reflexão da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Né? Onde eu preciso melhorar? Como eu estou atuando na minha vida? Né? Para que a gente possa sim deixar que essa centelha divina, que esse amor, que esse ser espiritual que nós somos energia. Nós simplesmente estamos vivendo num corpo. Esse corpo um dia vai retornar, né? Nós espíritas acreditamos e entendemos a reencarnação. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui numa experiência que é para o nosso crescimento espiritual. Né? Então, dentro dessa reflexão, o que eu vim fazer aqui agora, nessa atual encarnação em que eu estou? O que eu preciso trabalhar? Né? O que eu preciso melhorar em mim? Como estão as minhas relações comigo mesmo e com os outros que estão ao meu entorno? Né? Trazendo essa visão, trazendo a humildade para dentro de nós, para que a gente possa se libertar, né? Porque não adianta a gente receber as glórias do plano material, mas a gente está num momento, às vezes a gente vai se encontrar num momento, como fala aqui, a sós, onde nada disso vai ter valor, porque quando a gente passar para o outro lado, na outra vida, né, no plano espiritual, quando a gente desencarnar, a gente vai perceber que esse plano da matéria aqui só nos aprisionou, só nos tornou escravos de nós mesmos e nós perdemos oportunidades maravilhosas de crescimento e principalmente de auxiliar aqueles que estão conosco. Porque quando a gente cresce, quando a gente evolui, quando a gente movimenta essa energia do divino em nós, nós estamos movimentando essa energia também, essa luminosidade, onde quer que nós estejamos, na nossa família, no nosso trabalho. Né? Então a gente precisa levar isso com muita seriedade, fazer essa reflexão com muito amor e com carinho. E perceber que ainda somos falhos e que nós precisamos sim realmente crescer, mas com muito carinho e com muito amor por nós mesmos. Né? Não em sentimento de culpa. Né? E trazer essa reflexão, porque Paulo, ele lutou,
ele trabalhou e sofreu por o evangelho do reino. Não é fácil. Não é fácil trazer esse reino de Deus para dentro de nós. A gente sabe que não é. Mas nós estamos aqui nessa missão, nesse trabalho. E é essa reflexão que eu queria trazer para você hoje. Espero que tenha te ajudado. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você. Que Jesus te ilumine e abençoe hoje, agora e sempre. Até mais.